Olá, que bom que você veio para a nossa aula de contabilidade comercial. Essa é a aula 1 e nós vamos iniciar essa aula assim com bastante ênfase, né? Eu sou o professor Dirceu Carneiro de Araújo, bacharel em contabilidade inglês, mestre em educação. E durante esta aula nós vamos abordar os temas dos aspectos introdutórios aí da contabilidade comercial, principalmente a origem de contabilidade, de comércio, o que é ser um empresário, como isso acontece. E o nosso contexto, pessoal, aí desta aula, o pano de fundo desta aula, vem dessa necessidade que o ser humano tem de exercer uma atividade própria, de realizar um empreendimento próprio, ou, em outras palavras, ser um empreendedor. Né? E para isso as pessoas desenvolvem várias estratégias, mas todas as estratégias têm que passar por um registro, por um controle. E muitos procuram, depois de instalado, depois de passar várias dificuldades, procuram cursos aí oferecidos pelo Sebrae, pelas prefeituras, pelas câmaras de comércio, associação comercial e às vezes até por órgãos da nossa categoria, aí, o Conselho de Classe dos Contadores, para ajudar essas pessoas a desenvolver o seu negócio a contento, né? Então, voltando aqui para o nosso contexto, esse evento, né, desperta desafios iniciais. É interessante que você, contador, que você, estudante de contabilidade, participe de alguns desses eventos, principalmente no Sebrae, nas prefeituras, incubadoras, desafios do Sebrae, esses concursos. Por quê? Isso faz com que você, estudante de contabilidade, você, contador depois na profissão, entenda as demandas das pessoas que procuram orientações a respeito do empreender, do fazer negócio, do se passar de empregado para um empreendedor, ter um negócio próprio. Então, isso é muito interessante, você entender essas demandas e o estudo da contabilidade, que é isso que você está fazendo, realmente proporciona a você uma bagagem muito grande para auxiliar empresários, para auxiliar empreendedores no desenvolvimento das suas atividades, né? Então, nós podemos, com isso, né, avançar um pouco aqui. Vamos... Contabilidade e comércio. O que nós vamos tratar agora com contabilidade e comércio? Vamos ver aqui os nossos slides. Então, a contabilidade é sua origem. Os estudos científicos apontam que lá na Mesopotâmia, na idade bem antiga, aí, 10 mil anos, talvez um pouco mais, as pessoas já faziam o controle do seu patrimônio, né? Foram encontradas lá pelos arqueólogos, né? Pelos arqueólogos, está narrado nos livros de contabilidade, principalmente da teoria, né? Da história da contabilidade, que em Uruk foram encontradas as tábuas, fichas de barro lá de argila escritas cuneiformes, em aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. Existem relatos de antes, tá? Com Gilgamesh, com Hammurabi, tantos outros reis, né? Então, isso registrava que a civilização antiga também já tinha um controle de patrimônio. E esse controle de patrimônio vem exatamente daquele conceito que você aprende lá na contabilidade introdutória. Qual que é esse conceito? Qual que é o objeto da contabilidade? Controlar o patrimônio de uma entidade física ou jurídica, lucrativa ou sem fins lucrativos. Isso pouco importa para a contabilidade. A missão, o objetivo é controlar o patrimônio. Isso já era feito na antiguidade. Então a contabilidade vem há muito tempo dando esse suporte, esse apoio
a pessoas que têm patrimônio para administrar esse patrimônio, tá? E como é que isso aconteceu? Nós evoluímos, tá? Nós evoluímos aí bastante a contabilidade. Eu tenho uma aula de evolução de contabilidade que demonstra isso. Então, nós temos vários períodos, tá? Mas nós vamos falar do período que nos remete ao surgimento disso que nós entendemos como a contabilidade moderna. Vamos ao slide. Então, lá, segundo capítulo da Suma de Aritmética, escrito pelo Luca Bartolomeu Pacioli, ou Pacioli, como queiram, lá em 1495, tinha um capítulo, né, denominado Tratactus de Computis et Scripturis, que originou o que nós chamamos hoje de partidas dobradas, os lançamentos por partidas dobradas. E o que prega isto? Ele prega que para cada débito haverá um crédito de igual valor, e isso faz com que a nossa equação patrimonial, né, o ativo seja igual ao passivo, no nosso caso, o passivo mais o PL, né? Seja essa igualdade. Porque se para cada... Este aqui tem natureza devedora, esse tem natureza credora, então nós temos essa igualdade patrimonial. Se já havia registro lá na antiguidade, com o Luca Pacioli, nós evoluímos para uma modernidade. Não foi o Luca Pacioli que criou esse método. Esse método, estão pesquisando, não se sabe de onde surgiu exatamente. Tem notícias bem antes, 200 anos antes, talvez. Na China já existia notícia, o Marco Polo já deu notícias desse método lá na China. Existem outros achados que indicam que esse método era utilizado, mas ele, vamos dizer assim, ele transformou isso, ele sistematizou melhor, né, o método, o que deu para ele o título aí de o pai da contabilidade moderna, né, ou o ponto, o marco inicial da contabilidade moderna, que veio dar suporte em 1495 às grandes navegações aí em 1500 que começaram, né? Já existia antes, mas o Brasil foi descoberto em 1500. Então, a grande navegação estava no auge, no comércio ali. Aí vamos para aquele período que nós conhecemos como o mercantilismo, né? E o comércio? Como é que surge o comércio, então? A contabilidade nós já vimos como ela andou. E o comércio? Bem, o comércio, eu gosto muito do livro. É um livro que na faculdade costumávamos ler, chama História da Riqueza das Nações. É um livro que demonstra como surgiu a moeda, o comércio. E lá relata que as famílias iam para a beira das estradas, das trilhas, né, onde passavam as grandes caravanas de mercadores vindo da Índia, principalmente da China, da Índia, os árabes, e para fazer troca. E também aproveitavam que estavam já reunidos, e a comunidade se reunia ali na beira daquele ponto, no cruzamento, para fazer as suas trocas entre si, que é o famoso escambo, né? Trocar mercadorias entre si. Então, vamos entender isso no slide. O comércio pode ser entendido como uma troca de mercadoria por dinheiro ou por outra mercadoria, que é o escambo, né? Segundo o Eudíspos, né? Ele tem-se notícias, né, que talvez a Rota da Seda tenha sido o primeiro grande comércio, até bem globalizado, porque ele saía da Ásia, né, da China, passava pela Ásia Central e vinha até a Europa, certo? Tudo por terra. Depois, o comércio com as Índias, né? E, finalmente, voltando de novo às grandes navegações, quando houve a Grande Guerra, né, que interromperam a rota por terra das Índias, havia-se necessidade, então, de descobrir uma rota via mar. E aí nós começamos as grandes navegações, financiados aí, todo mundo lá no ensino fundamental, nós aprendemos que isso foi financiado pelos reis de Espanha, de Portugal, juntamente com a igreja e alguns mercadores holandeses, né? Um capital holandês. Depois entrou-se, então, a Inglaterra e a França
e a Inglaterra dominou esse mercado por muitos e muitos anos. Foi a grande frota naval por muitos e muitos anos, certo? E aí surge o comércio. E a união da contabilidade comercial, da contabilidade com o comércio, surge a contabilidade, assim, um ramo aplicado, especificamente direcionado para o comércio, atendendo aquelas necessidades do comércio. É lógico que nós sabemos que, para o slide, que o ramo da contabilidade, que possibilita o controle da movimentação dos patrimônios, nós sabemos, das empresas comerciais, tá? Ocorre que a empresa comercial é uma atividade de compra e venda de produtos, mercadorias ou produto. Ocorre por vezes que a empresa é indústria, nem isso, né? Ela já vem lá da produção rural, passa pela indústria, vamos para o comércio e junto existe serviço. Tudo junto, numa empresa só. Toda verticalizada. Então ela faz tudo. Uma empresa, ela é vertical e horizontal ao mesmo tempo. Ela consegue atender isso. E a contabilidade comercial fica com a parte da compra e da venda. A estrutura que nós estudamos aqui é entender esse aspecto de comprar e vender um produto e quais os impactos que isso tem dentro do ramo negocial, tá? Assim nós vamos encerrando aqui. Empresários. Bem, para que exista esse empreendimento comercial, a figura do empresário é de fundamental importância, né? Porque é ele que faz o comércio. Então, a pessoa que empreende é chamado de empresário. E ele tem um tratamento todo especial lá no Código Civil, que o contador não pode prescindir de estudar, tá? Então, nós vamos estudar agora o que é esse empresário. Vamos ao contexto desse empresário aqui. O empresário é aquele profissional que exerce uma atividade de forma profissional, econômica, organizada. O que é isso? É estruturar uma PJ. Para o quê? Para a produção, às vezes, aqui fica na indústria, para a circulação, aqui é o comércio, e junto tem serviços também, a prestação de serviço. E pode ser todo junto, tá? Mas toda pessoa que negocia na sociedade, que tem uma prestação de serviço, é comerciante, é empresário? Não. Ele é comerciante, mas não é empresário. Por quê? Porque o código faz uma exclusão. Não é empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artista. E aqui está incluído, meu amigo, os nossos amigos médicos, engenheiros, contadores, porque exercem uma atividade intelectual, certo? É uma prestação de serviço, mas de forma intelectual, de conhecimento científico, literário. Um escritor de livro não pode. O escritor de livro em si, ele não é um empresário. O médico, ele não é um empresário. Ele vai se tornar um empresário na exceção, tá? O que é a exceção? Vamos ver? A exceção é, salvo se ele montar essa profissão, constituir o elemento da empresa. O que é isso? Qual que é o elemento da empresa escritório de contabilidade? A atividade intelectual de contador. Então, o elemento da empresa é contabilidade, aí sim ele passa a ser o empresário. Qual que é o elemento da empresa de um médico? Uma clínica, um hospital. Qual que é o serviço oferecido pelo hospital? Serviços médicos. Então, o elemento da empresa é a medicina. E aí o médico passa a ser empresário. Uma clínica pode ser empresária, como não pode não ser. Como assim, professor? Se eu constituo a clínica como uma sociedade de pessoas, e só coloco lá o título de clínica, não é.
Se essa clínica passa a oferecer serviços também de internamento, pequenas cirurgias, aí passa a ser um empresário. Veja a nuance que você está estudando, tem que ter aí para não cair em armadilhas da lei, né? Continuando. Então, esse empresário, pessoal, para ser considerado empresário, ele tem que... É obrigatório o registro, a inscrição lá no registro, guarda esse nome, tá? Público de empresas mercantis. Olha só, empresas mercantis. Ou seja, aquelas empresas com o ramo de indústria, comércio e serviço. Isso aqui ou algum outro ramo que não está categorizado, que presta serviços mercantis, tá? Tem que ser registrado na respectiva sede. Esse registro público de empresas mercantis, você pode já ter ouvido falar como junta comercial. E aí, junta comercial do seu estado. Cada junta comercial do Paraná, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, do Pará. Então, são juntas comerciais, né? Vários aspectos. Então, tem que registrar primeiro. Senão, ele não é considerado um empresário. Ele é considerado uma sociedade de fato, não empresário. Então, ele é uma pessoa física exercendo atividades de fato, mas não a título de empresário, de comércio, tá? Continuando. Direitos e obrigações do sócio. Uma vez que você registra o contrato, tá? Porque a hora que você registrar o contrato, começa imediatamente os seus direitos e obrigações como sócio, como empresário de uma empresa. E esses direitos e obrigações terminam quando? Quando a sociedade for liquidada, tá? Por favor, esse símbolo aqui significa que eu extraí parte do texto, tá? É um texto de lei, eu extraí parte. O sócio não pode ser substituído sem o consentimento dos demais sócios, ou seja, eu quero eu quero vender as minhas cotas. Eu preciso comunicar os meus sócios, né? Então, eu preciso do consentimento, a anuência dos meus sócios para vender as minhas cotas. Eles podem muito bem querer comprar, eles têm preferência, né, de compra. E aí eu tenho que expressar essa modificação da sociedade na modificação que chama alteração contratual, uma modificação do contrato, tá? Cessão pode ser por doação, por venda, por dação em pagamento, total ou parcial das cotas, né, de cotas, sem correspondente alteração ou modificação do contrato social, não terá eficácia nem contra os seus parceiros sócios e nem contra terceiros, tá? Nem contra a fazenda pública que vai procurar tributos, tá? Então, precisa sempre, se houver modificação na composição societária, proporcionar a alteração contratual. E você que está estudando, isso é um serviço que nós temos que fazer sempre. Eu estou falando isso aqui para você pensar que para constituir uma empresa precisa de um contador que vai fazer um contrato, registrar esse contrato, tá? Ou seja, ele vai ordenar isso do ponto de vista técnico, tá? Mais um pouquinho. Se o sócio sair da sociedade até 2 anos, tá? Até 2 anos da modificação do contrato registrado, hein? Tem que ser registrado. O sócio vai responder junto com o entrante, né? O retirante e o entrante, ou seja, quem saiu e quem entrou na sociedade responde solidariamente até 2 anos da saída, tá? O sócio participa sempre dos lucros e das perdas na proporção do quê? Das suas cotas, né? Do seu percentual aqui. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar de lucros e perdas, tá? E outra coisa que é muito comum, distribuição de lucro de forma ilícita ou ficta acarreta a responsabilidade de quem o fez, geralmente do administrador. Isso é muito comum, você está no seu escritório, certo? E chegar o seu cliente, e chegar um possível cliente
e falar o seguinte, eu quero constituir uma sociedade, mas vai ser sócio eu, minha sogra, meu sogro, meus cunhados, mas eles não participam na responsabilidade da empresa. Resposta, vamos fazer uma EIRELI, né? Uma EIRELI, uma empresa individual, porque não existe condição de colocar uma cláusula que exclua sócio de participar de lucros e perdas, de responsabilidades. Isso não existe essa possibilidade. Essa cláusula é nula. Então, quando você for fazer um contrato no seu escritório, essa cláusula não existe. Mesmo que... Não, isso não pode, tá? Terminamos? Dos administradores agora. O que é o administrador? Quando você estiver fazendo um contrato, também tem essa figura. Você tem que nomear quem vai responder pela empresa. Principalmente na Receita Federal vai ter lá uma cláusula, né, que você tem que colocar o sócio administrador, o responsável fiscal, tributário chama, né? Mas para a empresa também tem o sócio, que é o administrador, tá? Vamos entender como é que funciona a figura do administrador. O administrador, ele vem por lei, né? Quando por lei, ou por contrato social, que é muito comum, você coloca uma cláusula de administração, certo? Competir aos sócios decidir sobre o negócio da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria do voto. Maioria do voto é os 50% mais 1, né? Então, quem tem 50% mais 1 consegue aprovar as suas demandas, né? Isso. Mas só que esse 50% mais 1 é na proporção das cotas de cada um, né? Se dois sócios, né? Um tem 50 e o outro tem 50, então ou é unânime ou não tem aprovação, né? Porque um tem 50, o outro tem 50, ou a aprovação tem que ser unânime aí. A administração da sociedade, que é o que nos interessa agora, nada dispondo no contrato social. O contrato social tem que constar essa cláusula de administração. Mas se não constar essa cláusula, compete a cada um dos sócios administrar a empresa separadamente. Essa é uma cláusula super importante que você tem que colocar lá no contrato social. Por quê? Porque se existe vários sócios, vamos supor 5 sócios, e não tem cláusula de administrador, quem administra? Todos os sócios podem administrar separadamente e podem tomar decisões separadamente. Todos os sócios. O que compromete a gestão da empresa. Porque um pode querer ir para a esquerda, outro pode querer ir para a direita. Um pode querer comprar, outro pode querer vender. Então, essa é uma cláusula que tem que constar naquela reunião inicial que você faz com o seu cliente. Quem vai administrar a empresa? São 5 sócios? Vão administrar 2 sócios em conjunto? Vai administrar um sócio separado, sozinho? 3 sócios que vão tomar decisões em conjunto? É muito comum isso. Eu recomendo que sempre, quando a sociedade assim permitir, as decisões sejam tomadas sempre por 2, nunca por 1, tá? Sempre por 2, porque isso é muito interessante. Outra coisa, o administrador da sociedade deverá ter no exercício das suas funções, isso aqui é muito interessante, a diligência que todo homem ativo e próprio costuma ter na administração dos seus negócios. Pessoal, isso aqui é a ética. Tá? Ética do negócio, ética negocial. Então, ele tem que administrar o negócio como se estivesse administrando a melhor coisa da vida dele, certo? Porque atende os interesses dele e os dos demais sócios. E se ele tomar decisões errôneas, vai comprometer o patrimônio dele e dos demais sócios. Então, ele tem que tomar decisões éticas. É sempre assim? Não. Então, por isso, a cláusula de administração conjunta, sempre 2. Porque 2, pelo menos, vão ter que fazer pelo menos alguma parceria ali para tomar decisões erradas, tá? Essa cláusula aqui é bastante interessante. Todo mundo pode ser administrador? É a pergunta. Não, não é todo mundo, tá? O administrador
não pode ser administrador as pessoas impedidas por lei especial, juiz federal, Ministério Público, juízes, Ministério Público, funcionário público federal, funcionário das receitas federais e estaduais, todo mundo que trabalha no ramo tributário não pode ser sócio administrador de empresa. Ele pode ser sócio, mas não pode ter a função de administrador. Ele pode ser sócio cotista, até majoritário, mas aquela cláusula de administração, ele não pode. Tá? Como também não pode, voltamos, como também não pode, as pessoas que são proibidas de ocupar cargos públicos, tá? Geralmente são os condenados, né? Por crime falimentar, prevaricação, corrupção, suborno, dentre outras causas, né? Dentre outras causas, não pode ser administrador de empresa, tá? E por fim, a sociedade pode contratar um terceiro de fora, externo, que não seja sócio, para ser o administrador da empresa? Se você pensar aí a resposta da maioria da sociedade, vai responder não, quem não tem conhecimento técnico. Mas pode, vamos ver? Então, como é que pode? Você pode contratar um administrador para gerenciar a sua empresa, tomar decisão em nome dos sócios, tá? Essa nomeação tem que ser feita assim, olha, faz-se uma ata, faz uma reunião, né, dos sócios, uma ata dos sócios, nomeia a pessoa, indica, nomeia, votam, todo mundo concorda. Depois que fizer essa nomeação, você lavra uma ata, essa ata tem que ser averbada. Averbada é registrar, né? A margem da sociedade, lá da inscrição da sociedade. Onde, pessoal? Lá no registro de empresas comerciais, lá na junta comercial, certo? Tem que levar essa ata e registrar. Por quê? Porque se não registrar a ata, tá? Todos os atos praticados pelo administrador, ele responde pessoal e solidariamente, né? Junto com a sociedade, ou seja, ele passa a ser basicamente um avalista. Um avalista total, isso é indesejável para todo mundo, tá? E o prazo para averbar essa ata é de 30 dias. Se não averbar, a reunião não tem validade, a ata não tem validade, e aí você tem que fazer uma nova reunião, uma nova ata para averbar em 30 dias. E os atos que ele praticar, responde solidariamente. Isso é inviável, tá? Inviável. Isso é tão inviável que as pessoas não... Hoje, nós temos essa válvula aí que foi criada, que é a Ireli. Não existe mais empresa individual, né? A não ser o MEI, né? O MEI é uma empresa individual, em que o MEI ele é solidário com todas as responsabilidades da empresa. Ele responde com o seu patrimônio próprio, todas as dívidas da empresa. Isso era o que respondia no empresário individual. Ele tinha solidariedade total a respeito dos negócios da empresa. Era um negócio pessoal. Com a Ireli não, fica limitado. Cuidado também com essa palavra limitada. Parece que limitada dá aquela intenção de que limita, né? Até na teoria a gente fala, limita ao capital integralizado. Não é bem assim. Limita ao capital integralizado se a sociedade cumprir com as suas obrigações sociais perfeitamente. Agora, se ela encerrar a sociedade, não pagar os tributos, não pagar os credores, o que vai acontecer? O nome disso, juridicamente, significa encerramento irregular de atividade. Quando você encerra uma empresa de forma irregular, eu não encerrei, eu não dei baixa, eu não encerrei a minha empresa porque eu não consegui pagar os tributos. Pronto. Aquela figurinha do limitada vai ser afastado e o sócio vai ser responsabilizado. Por quê? Porque vai redirecionar todas as ações para o CPF e não para o CNPJ. O CNPJ vai ficar junto, mas como está irregular, vai para o CPF e pega todo o patrimônio do indivíduo, certo? Não é isso.
que nós queremos, tá? Com isso, nós encerramos esse bloquinho. Bem, vamos para um ASP para praticar um pouquinho, para pensar, né? Trazer aqui nosso caso, a nossa situação, problema, tudo. Então, nós vamos falar da empresa Betaclean, é o que está no seu livro, tá? Vamos lá. A situação geradora é o pano de fundo que nós vamos trabalhar nessas aulas. Os sócios Rodrigo, Rafael e Denis, ao participar de um hackathon é um desses concursos para formar empreendedores, para desenvolver empreendedores, aquelas pessoas que têm ideias potenciais, né? O hackathon foi promovido pela Built Indústria e Comércio Limitada, certo? Os sócios aqui resolveram criar, então, o que? A empresa Betaclean. Uma empresa comercial, é nossa praia, né? Que é um marketplace. Marketplace é venda de produtos pela internet. Os três aportaram 10 mil reais, ou seja, subscreveram 10 mil reais aí para essa empresa como capital. Receberam 100 mil reais de um investidor anjo. Isso é muito comum, uma pessoa financiar. No hackathon, uma boa ideia financiada, né, por um investidor anjo. E ainda recebeu mais 45 mil reais de estoques aqui pela empresa Built, com prazo de carência de 2 anos para iniciar o pagamento. Gente boa, hein? 2 anos. Então, pessoal, esse negócio foi desenvolvido na Built, tá? Foi desenvolvido dentro da empresa Built, que serviu de outra coisa bastante comum na atualidade, incubadoras. De incubadora, ou seja, um espaço cedido por alguém para você realizar seu negócio. Tem 3 meses de operação e nesses 3 meses faturou 15 mil por dia, utilizando a estrutura, olha só, nuance, utilizando a estrutura comercial, financeira e contábil de quem? Da incubadora. Então, a Betaclean, certo? A Betaclean usava e usou toda a estrutura da Built. É uma empresa usando a estrutura de outra, né? Agora, os nossos personagens, os sócios, né? O Diego, o Rodrigo, eles querem estruturar uma empresa própria. E precisam de uma consultoria contábil e financeira. Vamos lá? Isso aqui está lá no livro, né? Na página 10. Então, decisões iniciais do sócio. Qual modelo de negócio seria adequado às demandas dos empreendedores? A primeira pergunta. Para a entrevista, né? Quais os aspectos legais estão envolvidos para a concretização desse modelo de negócio? Aspectos legais é aquele registro, né? Na junta comercial, na prefeitura, e outros registros que tem, Receita Federal, Estadual, INSS, Caixa Econômica. Hoje faz quase tudo junto, né? Mas qual o enquadramento tributário? Olha, enquadramento tributário para esse tipo de negócio. Como será a transição desses 3 meses que ficaram lá dentro da incubadora e usando a estrutura da Built? Agora é uma outra empresa, mas a Built emitiu nota fiscal, boleto e cobrança, né, em nome da Built para a Betaclean. Então, nós temos que pensar na melhor proposta, né, para esses recém-sócios e agora nosso cliente, né? Vamos lá? Então, vamos pensar. Qual a melhor opção para o registro da atividade principal da empresa? Já que a Betaclean, originalmente, era uma startup na área de DTI. Ou seja, ela começou como serviço, né? Agora ela quer migrar para venda, compra e venda de produtos pela internet. Então ela tem a intenção de comprar, de estocar, revender e entregar produtos pelo correio. Como fica a situação do investidor anjo, que quer investir 100 mil no negócio?
mas não quer correr o risco de compor o contrato social. O que é correr o risco, pessoal? Ele não quer participar das perdas. Ele não quer participar das perdas. Então, resolvendo essa situação, nós podemos sugerir o seguinte: qual modelo de negócio seria adequado às demandas dos empreendedores? Primeiro, constituir uma empresa comercial, certo? Como atividade principal, compra e venda de produtos, certo? Poderia até colocar uma atividade secundária, prestação de serviço, mas não é o caso. Eles desenvolveram o software. Pensa comigo aqui. Vamos aqui comigo na 2. Pensa comigo. O Zuckerberg desenvolveu um programinha de relacionamento, lá na sua casa, no seu quarto, e viu um potencial. E quer abrir agora uma empresa de venda de propaganda para o mundo. E é o que a receita dele é vender propaganda, certo? Vender insights na internet, divulgação. Ele faz essa ponte. O Zuckerberg poderia abrir uma empresa, e abriu, né? Ele abriu uma empresa e aí depois, com um pouquinho, andou um pouquinho, ele fez um IPO, abriu essa empresa, o capital dessa empresa na Bolsa de Valores, lá na Nasdaq, certo? E se tornou o Zuckerberg, ok? E os nossos amigos, que tinham um software de compra e venda, de acesso, um site, um marketplace desenvolvido, foram para um hackathon com essa ideia, conseguiram lá o estoque da Built, né? A Built forneceu o estoque, R$45 mil de estoque. Eles venderam em 3 meses, todos os dias, vendendo R$15 mil por dia. E despertou interesse do investidor anjo e da Built, da própria Built, certo? Mas eles também querem ter independência, negócio próprio. E vai transformar esse software, esse script aí, essa página de internet, essa loja virtual, que é o marketplace, em seu negócio próprio. Vão empreender no negócio, compra e venda. Vamos ver como é que fica o resultado disso. Vamos lá? Então, constitui uma empresa, atividade principal, compra e venda de mercadoria pela internet, ou compra e venda de mercadoria, e vão definir a forma limitada, né? Por que da forma limitada? Porque a forma limitada, eu já vou adiantar para você, deve estar por volta aí de 85% das empresas nacionais, né? Quais aspectos legais estão envolvidos para a concretização do negócio? Primeiro, definição do sócio, já definiram os sócios, definição de quem vão ser os administradores, 2 cláusulas, quais são os sócios, participação, as cotas de cada um, se entrar com 10 mil, 3 sócios com cotas iguais, mas quem vai ser o administrador, vão ter que definir uma sede, toda empresa tem que ter sede, e duração, a duração geralmente nós colocamos indeterminado, dentre outros assuntos, né? Isto pode acarretar, tá? Várias e várias respostas. Então, não se prenda à minha resposta, tá? Isso são só insights para você lá continuar o seu estudo, tá? Vamos continuar, então, resolvendo. Qual o enquadramento tributário desse negócio? Bem, enquadramento tributário, isso aqui, olha, em contabilidade, em análise financeira, existe uma palavra que é muito usada, tá? Depende. É um relativismo, depende, calma. Nós temos que analisar, caso a caso, isso tem que fazer uma planilha, caso a caso, é um modelo, tá? É necessário definir o volume de faturamento, é necessário definir estados que vão ser atendidos, mercadorias que vão ser vendidas, isso é necessário, tá? Mas como agora é o início, eles têm um faturamento de 15 mil dia, né? Que deu aqui 330 mil. Poderia dar até mais, poderia dar até 450, né? Já que é um marketplace na internet, todos os dias tem venda. É 24 dias, tá? 24 dias. Fica aberto lá 24 dias, 24 horas, certo? Ou 30 dias, 24 horas. Esta empresa poderia ser enquadrada onde? No Simples Nacional, com esse faturamento aqui, olha, 3.960.000,
que daria uma alíquota aí por volta de 19%, depende do produto, certo? Depende do produto. Cada caso aqui é um casinho. Como será essa transição de 3 meses aí ocorrido na estrutura da Bilt? Já houve emissão de nota, boletim de cobrança. Bem, como já houve todo um serviço prestado, tá? Você tem que apurar os valores que foram realizados, os ganhos, né, que foram realizados, e emitir uma nota de prestação de serviço, faça um contrato, né, faça um contrato, e faça uma nota de prestação de serviço para que o dinheiro saia da Bilt e venha para os sócios, tá? Como fica a situação do investidor anjo que quer investir R$100 mil, mas não quer correr o risco e nem compor o contrato social? É aquela forma que nós falamos. Não existe cláusula excludente nem de participação de lucro, nem de perdas, e muito menos de responsabilidade para sócios, tá? O que pode ser feito, então, pode ser uma forma, até um tipo de sociedade que dá para usar. Sociedade cota de participação, mas é demodê, ninguém gosta dessa sociedade, eu vou explicar daqui a pouquinho e já vou chamar a sua atenção, tá? Então não use isso, nem pensa nisso, mas existe, tá? Existe a sociedade específica para isso. Agora, a melhor forma é um contrato de empréstimo, como financiamento, com garantias, aval dos sócios, certo? Aval do sócio e tudo mais. E assim, olha, nós concluímos essa SP com você. Essa é uma resposta inicial. Estudando, debruçando sobre o caso, analisando, nós podemos chegar a outras conclusões, talvez até mais interessantes, tá? Eu acredito que você consiga avançar mais nas contribuições. Vamos agora para um momento de interação, aquele momento em que você, se tiver dúvida, manda a pergunta para a tutora, ela já posta aqui, e se você quiser participar. E a nossa pergunta agora é: qual a importância de se constituir uma empresa de forma regular com os registros nos órgãos legais? O que você acha? Qual é essa importância? Eu vou dar 1 minuto para você pensar aí. Então você pensa com calma, participa mandando a sua pergunta, a sua contribuição, e aí nós continuamos a aula. Bem, não houve contribuição, então nós vamos continuar aqui. Qual a importância, pessoal? Isso é o principal. E é a cereja do nosso bolo, tá? Como contador. Nós precisamos do cliente, certo? Uma das formas de atrair o cliente é dar essa assessoria para a implementação da empresa e efetuar o melhor registro possível, tá? Dentro da melhor técnica que você vai aprender de registrar a empresa, de controlar e auxiliar os empreendedores, ok? Então é muito importante. Vamos encerrar isso aqui. Classificação de sociedades. Quando você pensa em empresa, tá, em negócio, existem vários tipos de sociedade nominadas no nosso código
e descritas na literatura que não são nominadas no Código. Vamos ver como é que fica? Nós temos sociedade, começa sempre o discurso lá no direito comercial, nós começamos estudando e as aulas são... Nós temos as sociedades personificadas. Essa personificada é aquela que está nominada lá no Código, tá? Ela é tipificada no Código Civil. Ela tem os seus registros nos órgãos competentes, na junta comercial ou cartório, depende do tipo de empresa. E quando ela faz a sua inscrição no órgão competente, ela passa a ser uma PJ, porque daí você pode fazer um CNPJ. Eu sei que você vai falar aí, professor, aqui comigo. A MEI não precisa de tudo isso e tem CNPJ. Eu sei. Foi uma adaptação também da nossa legislação para incluir essa pessoa autônoma do mercado informal dentro da formalidade, certo? E transformar ele num PJ, dá para ele uma bancarização, oportunidades de empréstimo, de conta em banco, de emissão de notas fiscais de formas diferentes. E proporciona, então, que essa pessoa descapitalizada consiga ter negócio e avance no negócio, tornando-se nossos clientes, começando depois como um simples, e chegando a EPP, passa lucro presumido e, quando não, vira o SA. Voltando. E aí nós temos também aqueles não personificados. O não personificado é o informal, pessoal, tá? É o que o Código não tratou, tá? Ela é constituída de forma oral ou com documento de gaveta, lá, um documental, mas de gaveta, mas não leva para registro. E que são aquelas atividades também que não são empresárias, né? Eles não são empresários, fica na informalidade, ou exerce a sua atividade, mas sem precisar de um registro. Pode exercer na pessoa física. Um dentista, um médico, pode exercer. Um contador, pode exercer na pessoa física. Não precisa de todo um PJ. Mas a pejotização é melhor. Tá? Continuando. Então, as sociedades não personificadas, elas podem ser, tá? Uma sociedade comum de pessoas ou irregular, que é de fato. E aí acontece esse grande problema que acontece na vida. Responde solidária e limitadamente com o seu patrimônio pessoal. Isso não é interessante. Por isso, hoje nós temos Eireli. Então, nós temos também a sociedade em conta... Lembra que eu falei que nós tínhamos a sociedade em conta de participação? Ali, podia ser o investidor anjo, fazendo a sociedade em conta de participação. Os sócios ostensivos, que são os três empresários, seriam sócios ostensivos. Eles seriam os empreendedores, os administradores e responderiam, olha aqui, ilimitadamente. Foge totalmente da nossa concepção. Empresa limitada, né? Já o sócio investidor anjo, que é o financiador, seria um sócio participante. Ele não pode administrar e não responde pela empresa. Esse tipo de sociedade existe, tá vendo? Ela existe. Mas o uso é mínimo. Porque aceitar responsabilidade limitada, pessoal, só se for uma extrema necessidade da vida, né? Só se for uma única oportunidade que a pessoa tem, né? Porque não é condizente com as nossas realidades hoje, tá? Então, não é demodê isso, um pouco usado. Vamos continuar? As personificadas, essas sim, são as maiores e melhores. São as sociedades empresárias, que é o nosso campo de trabalho aí de contadores. Você que está estudando, então essa empresa vai ter o seu registro na junta comercial, ela pode ser em nome coletivo, tá?
Ela pode ser uma comandita simples, também pouco usada, mas existe, está lá descrito no código. Sociedade limitada, essa aqui dá mais de 85% das empresas, tá? Ah, professor, por que 85%? Porque existe um tipo de sociedade que são os condomínios, né? Condomínios, clubes, creches, associações, que essas são um tipo de sociedade não personificada também, mas que não é limitada, né? Então, e é sem fins lucrativos. A sociedade por ações, ela, apesar de ser pouca, ela representa muito no PIB, até porque são elas que estão negociadas na Bolsa, né? Então, a Bolsa de Valores são feitas com sociedade por ações de capital aberto. Nós temos a de capital fechado também, mas essa é de capital aberto. Nós temos também comandita por ações, tá? Acho que eu nunca vi uma dessa, tá? Comandita por ações. Aí nós temos sociedade personificada, a simples, né? Que são as atividades não empresárias. Essa aqui, olha, tem registro no cartório, tá? Por não ser empresário, ela não se registra na junta, registra no cartório, né? É aquela de nome coletivo, sociedade de médico, certo? Condomínios e tantas outras. Comandita simples também fora. Ah, professor, tem limitada para isso também? Tem limitada para isso também. Tem limitada para isso também. Tem as cooperativas, que tem um artigo no Código Civil, lá, um capítulo, mas tem lei especial. Ela pode ser limitada e ilimitada. Lógico que isso aqui é pouco usado, né? Não se usa. Tudo que eu estou falando aqui está no Código Civil, tá, pessoal? Bem, querer ter uma empresa, querer ter uma sociedade, querer um negócio, ter uma ideia para empreender, vamos ver como é que fica? Isto é o sonho de muita gente. Nós, contadores, temos que colaborar com esse sonho, para que ele não entre na estatística do Sebrae, né? Aquela estatística nefasta do Sebrae. 80% das empresas quebram no primeiro ano. Vamos ver por quê. Primeiro, você tem que ter uma ideia de empreender. Uma ideia só, pessoal, não resolve, tá? Primeiro, você tem que ajudar as pessoas a fazer plano de negócio, definir capital necessário, que é o capital de giro. As empresas quebram, na maioria, porque não definiram isso aqui e começam a trabalhar, falta dinheiro. E aí começa a faltar dinheiro, começa a pegar dinheiro emprestado, o juro é muito alto, quebra. Aí fala, o juro me quebrou. Não, quebrou porque você não fez plano de negócio, não definiu. Se você tivesse efetuado um plano definido, você descobriria que você não teria capital, tá? Outra coisa é participar de uma sociedade, ter vontade. Em direito nós chamamos isso de affectus societatis. Depois formalizar esse contrato social ou o estatuto. Não é só contrato social, né? Tem estatuto também. Uma vez que você fez isso, nós somos contadores, nós vamos seguir esse caminho aqui, quer ver? Vamos lá? Olha só. Definiu o contrato social, fez aquela entrevista, fez o plano de negócio, viu que dá para empreender, registrar na Junta Comercial do Estado, de posse do registro, pediu o CNPJ, de posse do CNPJ ir na prefeitura. Esses caminhos, dependendo do local, pode ser invertido, tá? Às vezes você vai na prefeitura, ele precisa do registro na estadual, ele quer o registro na estadual. Às vezes quer o registro na Previdência, porque uma vez que você registrou no CNPJ aqui, já pode registrar na Previdência, Ministério. Aí, às vezes, o Ministério do Trabalho precisa do bombeiro, aí depende do local, mas geralmente é essa ordem aqui. Uma vez que você está na prefeitura, bombeiro e Secretaria da Saúde lá do município, ou do estado, conforme o caso, né? Ou, se for necessário, da Anvisa. Ou ainda, se for o caso mais drástico, licenças ambientais, né? Caso de frigorífico, por exemplo, precisa registrar no Ministério da Agricultura, precisa ter CIF. Então, esses são os caminhos básicos para você começar a ter uma empresa registrada. Professor, MEI é mais fácil. Entra lá no site do MEI, terminei o cadastro, já estou com o CNPJ na mão. A grande dificuldade do MEI é a limitação de faturamento, limitação de contratação, só pode ter um funcionário.
Limitação de faturamento, limitação de contratação. Às vezes é limitação de nota fiscal, as pessoas não aceitam aquela nota, tem que ser uma nota regular, e aí você tem que transformar em simples. Transformou em simples, tem que entrar nesse rol ali, né? E assim nós concluímos. Opa, tem mais um aqui. Aí vem as obrigações, tá? Obrigações básicas. Já fizemos. Primeiro, efetuar o registro. Opa, seguir um sistema de contabilidade, o código ainda fala, a lei das SAs, mecanizado ou não, mas não é. Uma contabilidade digital hoje, não tem esse negócio de mecanizado ou não, tá? Levantar balanço patrimonial e o DRE. E conservar em boa guarda toda a escrituração. Essa responsabilidade, pessoal, presta atenção aqui comigo, ela faz parte da prova a favor do empresário e a favor do contador. Se precisar demandar em juízo e não tiver documentação, se sofrer fiscalização, não tiver documentação hábil, não faz prova a favor do empresário, faz contra. Então, essa é a nossa responsabilidade enquanto contador, manter as coisas em dias organizados. Hoje, a documentação fica toda em ordem, porque é toda digital, né? Você digitaliza, coloca tudo num pendrive, num CD. A maioria dos contadores hoje contratam nuvem, né? Coloca os arquivos em nuvem. E, paralelo a isso, tem responsabilidade aqui, um contador vai contratar um seguro de responsabilidade civil, caso exista demanda, tá? É interessante ter isso. E assim nós concluímos esse bloco. Agora vamos falar do que nos interessa. Essa parte introdutória, conceitual, de leis, de, nuances, detalhes. A recomendação deste contador, que já vem de algum tempo aí na estrada, tá? Você vai ser contador, fez a opção por ser contador porque não queria estudar direito. Se enganou. Você vai ter que ler a Constituição, artigo 5º, principalmente, ali do 1º ao 5º. Aí você pula, até no 7º, que o 7º é sindicato. Pula do 7º, vai lá para o 145, onde começa o sistema tributário nacional, entender a lógica dos tributos, até mais ou menos quando começar lá no 211, que vai começar a falar dos orçamentos, então do 145 a 211, certo? Então você vai ter que estudar isso. Vai ter que estudar o Código Civil no capítulo do direito das empresas, do direito empresarial. Tem aula específica? Tem. Mas você tem que ficar craque. Segundo, fazer ali o seu manual de constituição de empresa, com modelos de contratos, cláusulas de contratos que já foram experimentadas, foram validadas por advogados e outros contadores que você vai estudar os tipos de sociedade, porque, o simples é simples. Não é simples. Para você ter uma ideia, o simples deve dar, pelo menos, por baixo, assim, uns 2.000 tipos tributários. Você fica doido dentro do simples com os tipos tributários. Você tem que estudar responsabilidade limitada, com calma. Aí você tem que estudar no Código Civil e estudar no direito comercial, no direito empresarial hoje. Pegar um bom livro, não pegue resumo, pega um bom livro. Nossa biblioteca tem vários livros excelentes para isso. O livro da disciplina está razoável, ele é um ponto de partida, ele tem várias referências bibliográficas que te indicam o que você tem que estudar. Você vai fazer isso, porque assim você, a cada dia que você conseguir estudar, evolui na sua profissão de contabilidade, evolui na sua empregabilidade, evolui nos argumentos de suas entrevistas. Vamos aqui para a escrituração. O empresário e a sociedade empresária, que é o nosso caso, são obrigados a seguir um sistema de contabilidade. O código fala mecanizado ou não. Esquece isso.
é digital hoje, tem que ser digital, tá? Com base na escrituração uniforme de seus livros. Também isso aqui é chover no molhado, porque os sistemas hoje de contabilidade, eles são muito práticos, muito portáveis. O SPED obriga que você faça as importações. Então, isso aqui hoje está bem econômico, né? Agora, tem que ser feito com correspondência na documentação respectiva. E a partir disso você vai levantar o balanço anual. Olha, essa documentação respectiva, na minha época, era difícil até para te contar como é que era. Porque o empresário, ele recebia as notas, recebia mercadoria, recebia as notas, recibos, cheques da empresa e escondia do contador algumas notas ou perdia, é uma desorganização total. E o sistema de informação fora do escritório, quando a contabilidade é dentro de empresa, já é complicado, porque departamentos começam aquelas guerrinhas, e é complicado mesmo as coisas. Às vezes o funcionário esquece, perde. Hoje, praticamente, nós eliminamos grande parte, porque a Receita Federal sabe primeiro, né, da vida do seu cliente do que você, contador. Mas você vai importar tudo lá da nota fiscal. Se você tem o certificado digital e a procuração, você vai ver o que já tem na Receita Federal em nome daquele CNPJ ou daquele CPF que você está oferecendo o seu serviço. Simplifica bastante. A nota não aparece, o recibo não aparece, o cheque não aparece, as transações de cartão de crédito não aparecem, mas lá na Receita Federal já está lá, tudo certinho. Você só vai confrontar o seu cliente e organizar e demonstrar para ele que hoje é tudo informatizado. Não dá para esconder muito, tá? E voltando então. Exceção desses responsabilidade aqui. 2 casos mais emblemáticos. O pequeno empresário agricultor, é o pequeno, o produtor agrícola é difícil, e o MEI. Eles têm que fazer livro caixa. Mas, rapaz, fazer livro caixa, tanto esse aqui quanto este, pensa numa coisa que para eles é muito difícil. Eles precisam de ajuda. Imagine esse ou esse contratando funcionário. Precisa de um contador para ajudar a registrar, tá? Então é só definir um honorário típico para esses. Além dos demais livros exigidos, é indispensável o diário. O diário é indispensável, tá? Tem vários livros. Pensa aqui comigo. Eu tenho ex-alunos, falou, professor, o MEI me salvou. Como assim o MEI te salvou? Porque o MEI nem precisa, em tese, não precisa. Não, professor. Os MEIs precisa fazer um livro caixa, precisa registrar empregado, então precisa de um contador e me salvou. Por quê? Porque eu me especializei em MEI. Paga certinho, a contabilidade é mínima, o serviço é pouco, não precisa nem de assistente, de auxiliar. Faço tudo sozinho. O outro chega e fala assim, professor, condomínio me salvou. Como assim condomínio? Condomínio paga certinho, documentação em dia, só registrar funcionário e fazer livro caixa. Lógico, a recomendação que sempre dou, não faça livro caixa, faça contabilidade, porque os sistemas informatizados, fica mais fácil fazer contabilidade do que um livro caixa. Mas se precisar fazer o livro caixa lá da Receita Federal, faça também. O outro chega para mim e fala assim, professor, minha especialidade é ONG. ONG, creche, principalmente creches. Fiquei especialista em fazer ata, né, em fazer promoção, e eles pagam certinho. E a trabalheira do escritório de contabilidade é mínima. Então, pensa nisso, tá? Responsabilidade tem para todo mundo. Tanto lucrativo quanto não lucrativo tem. Vamos ver os livros contábeis obrigatórios. Obrigatório, pessoal, nós temos o diário, o razão. Aí existem outros livros, registro de ação. Hoje tem livro de ata, tá? Que são obrigatórios para limitada, SA, tem... Mas, livros auxiliares, caixa, conta corrente a pagar e receber, estoques, tá? Exceto combustível, né? O livro de combustível, ele é obrigatório, tá? Agora, o livro fiscal são vários, mas são todos informatizados lá no SPED, né?
Lá no SPED hoje, o SPED fiscal, todos os livros fiscais estão informatizados, né? E o SPED no E-Social, o livro de registro de funcionários também foi informatizado. Então, fica tudo bem amarradinho, bem travadinho. E é por isso que eu digo, contabilidade mecanizada, não esquece mecanizada, não. É digital, tá? Continuando. E nós temos que fazer contabilidade das empresas empresariais pelo regime de competência. Isso aqui você vai, durante a faculdade inteira, todo mundo vai chegar e vai falar regime de competência para você. Regime de competência. Que nada mais é, meu amigo, bem simples, olha. Você compra para pagar em 60 dias, certo? Vamos supor que você comprou aqui, o que nós compramos? Um material de consumo qualquer, café. No primeiro mês, você consumiu 50%. Se o regime é de competência, você vai debitar metade aqui. E a metade no próximo mês. Tá? Então, no primeiro mês, no segundo mês. Esse é o regime de competência. Se você vai pagar em 60 dias, isso é outra história. Tá? Isso é outra história. O pagamento não interessa. Interessa quando você consome. Ou quando você vende. Tem receita. Se vai receber à vista ou a prazo, não interessa, tá? É isso que diz o regime de competência. Em contrapartida, nós temos o regime de caixa, que é o inverso. Que é o inverso. Você compra e paga à vista. À vista. Você vai consumir no primeiro, no segundo mês. Quando é que você vai debitar? Na compra. Quando é que você vai debitar? Na venda. Na entrada. É assim, ó. Entrada e saída do popular grana, do dinheiro. A hora que entrar e sair o dinheiro da empresa, você debita e credita, reconhece a receita ou reconhece a despesa. No de competência, não. Você reconhece a despesa, o custo, no momento em que você usa, consome. E você reconhece a receita no momento em que você entrega a mercadoria. A palavra é muito simples. Faz a transferência da mercadoria. Em direito, nós chamamos isso de, olha o nome bacana, né? Tradição. Tradição é entregar o objeto. A hora que você entrega o objeto é a tradição. É a entrega do objeto, você entrega o objeto. A pessoa passa a ter domínio do objeto. Pode usar, gozar, usufruir, desfrutar, vender. Isto é o competência. Agora, no competência, se vai receber à vista ou a prazo, isso tem a mínima importância. O momento é o do consumir, é o do gastar o produto e de receber e de transferir o produto, tá? De vender. Se vai receber no futuro, não, isso é competência. Quando acontecer, eu contabilizo, tá? Isso faz parte de dois antigos princípios da contabilidade, tá? Que era o da oportunidade, ou seja, quando você tiver a oportunidade de registrar o fato contábil, o faça. Faça, tá? Como assim, professor? Nasceu um bezerro. Você já tem a oportunidade de dizer que houve um aumento do patrimônio. Cresceu uma árvore, houve um aumento do patrimônio, tá certo? Destruiu o carro, puxa, houve uma perda do patrimônio. Houve um roubo, houve uma perda. Então, a oportunidade de registrar naquele momento. Então, o de competência é esse princípio. E o outro princípio seria o seguinte, é de confrontar a receita com a despesa correspondente no momento em que ela está ocorrendo. Né? Seria o confronto da receita e despesa. São outros princípios. Né? Na contabilidade isso era muito ensinado, batia-se muito. Né? Hoje isso está tudo no CPC, lá na Norma Brasileira de Contabilidade. Na norma, no CPC, Norma Brasileira de Contabilidade 00, estrutura conceitual básica. Está lá, tá?
princípio tanto da oportunidade quanto do confronto da receita e da despesa. Mas depois da receita e da despesa, você vai encontrar no estoque vários outros princípios, valor justo, recuperabilidade, os testes de impairment, todos derivam aí. E o capital social? É o princípio da entidade, pessoal. Antigo também, tá? O que é isso? Nós temos, deixa eu fazer aqui, 3 sócios, não é isso? Eles deram 10 mil reais, que totaliza 30 mil, para abrir a empresa. No momento que eles tiraram o dinheirinho aqui do bolso deles, ó, e passaram para a empresa, separou o capital. O capital, as cotas são deles, mas o capital é da empresa. Então, existe essa separação. E não pode confundir o capital da empresa com o do empresário. Por quê? Porque compromete o negócio. Você não pode deixar isso acontecer enquanto contador. Mas você é o contador, não é o dono. Você tem que recomendar, instruir, demonstrar, tá? Ter argumentação, porque isso compromete bastante as suas representações na Receita Federal. Por exemplo, negociar com o capital da empresa em nome próprio. Como é que você vai justificar a receita? A receita é da empresa, o dinheiro é da empresa. Ou como é que você vai colocar todo o seu dinheiro na empresa? A empresa não tem esse dinheiro, tem que fazer empréstimo. Mas isso são nuances, tá? Então, existe uma separação aí. Quando você contribui com o capital, é pelo princípio da entidade, né? A entidade que reporta, lá no CPC 00, separa das pessoas físicas, tá? Voltando? Então, o capital da empresa é muito importante você destinar ele lá, tá? E nós temos um outro princípiozinho antigo, que é o da continuidade, também está no CPC 0. As empresas têm premissa de que vão ficar funcionando por um tempo relativamente longo. Por isso que nós colocamos indeterminado. A não ser que você tenha um investimento determinado, tá? O que é um investimento determinado, pessoal? É aquele construir um prédio. Eu abro o CNPJ agora, quando eu entregar o prédio, encerro o CNPJ, divido-se as cotas, né? E nós encerramos aqui esse bloco. Relatório de uma consultoria, pessoal. Esse relatório é um relatório sucinto, também é aquela ideia, né? Esse é um relatório, é um modelo, só para a gente comentar o que nós vimos na aula de hoje. Vamos ver o que é? Pois bem, confecção de um relatório, né? Relatório de consultoria aqui, no caso, usando uma estrutura própria a respeito do seguinte questionamento. Essa empresa, a nossa Betaclean, contratou a Ângela como uma contadora, para ser o quê? A administradora, ou seja, a gerente administrativa e financeira da empresa. Aí a Ângela chegando, ela faz um questionamento. Os aspectos tributários dessa firma e a formalização do contrato estão discutidos, estão formalizados certinho? E os direitos e obrigações do sócio, do investidor anjo, em relação à funcionária Ângela? Como é que fica? E o questionamento a respeito da contratação de um contador exclusivo ou um terceirizado? Como é que fica? Muito bem. Nós começamos o relatório com o cabeçalho, né? Aos cuidados da diretoria executiva, Betaclean, prezados senhores, eu, fulano de tal, contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em atendimento ao contato último por parte dos responsáveis legais e que visou a elaboração de orientações aos sócios da sociedade Betaclean a respeito de diversas questões técnicas, tributárias e de registros, vem por meio deste emitir um breve relatório consubstanciado no seguinte parecer, né? Conforme mencionado no início, a Betaclean, por seus representantes, efetuou o contato aí com este profissional para que ele se manifestasse a respeito das seguintes questões. Aí eu coloquei escopo, né? Isso aqui é muito comum em relatório de contabilidade. Questões de escopo. É aquilo que foi pedido, pessoal. É o pedido, tá? A saber, do enquadramento tributário da entidade a ser constituída. Aí começa a resposta, né? Isso aqui é a resposta, é o parecer do consultor. Quanto ao aspecto levantado pela contratante, é inerente aos aspectos tributários,
Entende esse profissional ser bastante adequado à postura dos sócios, em termos de planejamento, tem que planejar. Sendo este o momento oportuno, haja vista o atual estágio da sociedade Betaclim. Apresentar um estudo. Aí você apresenta aqui aquele estudo tributário, né? Comparando o simples com o presumido, com o real, mostrando as alíquotas, né? Mostrando possibilidade de valores, quanto isso representa, qual que é melhor, qual que não é melhor, diante da proposta do que é conversado, né? E aí, dos direitos e deveres inerentes dos sócios perante a sociedade entre si. Primeiro, direito e dever integralizar o capital. Uma vez integralizado e registrado, começam os direitos dos sócios que podemos listar com brevidade, né? Tem participação nas deliberações, por votação, pelo número de cotas, nós já vimos, certo? Participação nos resultados, isso aqui é obrigatório ter na cláusula contratual. Tem preferência na subscrição de aumento de capital, tá? E também tem preferência, certo? Na compra das cotas de sócios retirantes. Eu tenho direito de fiscalizar a gestão, né? E de se retirar da sociedade. Mas aí, para retirar da sociedade, você já sabe, né? Tem que ter autorização dos demais sócios, tem que comunicar ao sócio. Para começar, ele tem direito de comprar. Então, da responsabilidade do administrador. Aqui, sim, ante ao exposto, cabe relatar que suas responsabilidades, ao passo que atue como gestora, administradora lá, a Ângela, a chamada responsabilidade solidária perante prejuízos causados pela demora no cumprimento da formalidade, qual que é? Registrar a ata, averbar a ata lá na junta comercial em 30 dias. Se não fizer isso, responde. Outra coisa, além do mais, esta responderá na esfera civil e criminal, até às vezes, por qualquer prejuízo que causar para a empresa, dolo ou culpa, tá? Ou violação dos deveres do estatuto, limites de administração. Desculpa. A respeito dos recursos aportados pelo investidor anjo, a sua situação junto à sociedade Betaclim. Todo e qualquer recurso que sirva como fomento à atividade da Betaclim e estranho ao capital social terá tratamento contábil, o seu reconhecimento em contas de passivo, podendo ter, dependendo do prazo acordado, né, ser classificado ali como empréstimo de curto ou de longo prazo. E da obrigatoriedade da escrituração e da contratação de um contador. Apesar da Ângela ser uma contadora, né, eles querem contratar um contador. E aí o parecer é simples. É a respostinha aqui. Ora, ante o entendimento da atual conjuntura da Betaclim, qual que é a conjuntura, pessoal? Iniciando o negócio. Está começando o negócio, nem sabe se vai dar certo. Inclusive, que a sociedade terá uma pessoa interna com formação na área, que é a Ângela, né? É possível que seja possível. Sempre é bom, pessoal, criar esse relativismo, né? Essa possibilidade, criar esse relativismo. É possível que seja menos oneroso contratar um escritório nessa fase do que ter um funcionário interno. Aí vai ter que fazer a conta, vai ter que verificar. De repente você contrata um funcionário interno que não dá conta do negócio e as multas são maiores, tá? Então é possível um escritório normal, que vem a cada 15 dias pegar os documentos, ok? Vamos lá? Das conclusões da demanda, ante o exposto, conclui esse profissional que será necessário aos sócios da Betaclim, efetue um estudo mais detalhado quanto aos planos de faturamento, estrutura mínima necessária para que seja desenvolvida aí a Betaclim na sua constituição. E assim nós encerramos essa sugestão mínima de um relatório de consultoria, parecer. Veja, praticamente nós resgatamos toda a nossa aula nesse relatório, tá? Concluindo, então, aqui a SSP. Vamos para o nosso desafio e interação aqui. Ok. Atividade de interação. Uma vez definida a sociedade empresária, você acredita que conhecer a tributação vai impactar os lucros da empresa?
Escolher o tipo de sociedade pode evitar aí futuros problemas? Claro, vamos ver. Olha só, nós temos o MEI, nós temos o MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. Isso aqui tem tabela. E nós temos o lucro presumido, o lucro real, são os básicos. Tem um estimado também, mas fica fora, tá? Olha a tributação. O presumido, para alguns casos, ele é muito bom. Olha aqui o comércio. Você tem uma presunção na receita, né, de 8% para o imposto de renda. Paga a mesma alíquota? Paga. Esse paga cheio de 100% e esse paga sobre 8%. Essa é a presunção. Somente que esse não recupera os impostos e esse recupera imposto. Então, ele paga o PIS e COFINS somente sobre a margem de lucro. Então, por isso que tem que estudar. Cada caso é um caso à parte. Já a microempresa começa lá no 4, termina no 19, né? Também tem que se estudar isso para ver se compensa. De repente, não compensa, tá? E escolher o tipo da sociedade, pessoal, é o que mais chama atenção. Assumir responsabilidade ilimitada é péssimo. Então, responsabilidade limitada, EIRELI, tá? São as mais comuns e as melhores, sempre pensando que tem que honrar com os compromissos. Se não honrar com os compromissos, vai direcionar toda essa responsabilidade para o CPF do administrador, dos sócios, tá? É o que eu falei, de novo, que a administração da limitada é melhor. E por fim, o que vimos na aula de hoje? Nós vimos o surgimento tanto da contabilidade quanto do comércio. Passamos aqui de passagem, relembrando conceitos de empresário, administrador, de responsabilidade da contabilidade, da organização, de livros obrigatórios, e livros fiscais pertinentes. Com isso, nós concluímos a nossa aula, tá? Recomendamos a leitura da nossa bibliografia. Até a próxima aula.